Olá, boa noite. Vamos dar início aqui a mais uma live. Olha, o pessoal já está entrando. Olá, pessoal. Vamos começar aqui mais uma live nossa. A live Profissão Controller Jurídico. Convidar o pessoal para participar. Janile, você recusou meu convite? Então você me convida agora, você pede para participar, tá bom? Camila também. Acabei de caminhar. Entrou a Camila. Está conectando conosco. Oi. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Vamos só esperar aqui a Janile entrar também. Estou tentando chamá-la. Vamos de novo. Para que possamos começar aqui a nossa live. Essas lives com mais de uma pessoa, acaba acontecendo isso, até todo mundo entrar. Vamos ver. A Janile está com dificuldade, está recusando. Então, vamos pedir para ela solicitar participação. Vamos ver, olha lá. O Alexandro, a Carol, um monte de gente aqui que sempre nos segue. Já está aqui conosco. Kathleen. Vamos tentar de novo colocar a Janile para iniciar aqui. Tá difícil. Janile. Tentar pela última vez. Talvez seja problema de conexão também, que acaba aparecendo como recusa, mas é conexão. Vamos aguardar. Estamos aguardando. Puxa vida, realmente assim não vai ter como. A Janile participar, recusou de novo. Enfim, se aí no meio do caminho ela entrar, entrou, vamos ver se ela consegue solicitar. Enquanto isso, a gente dá início aqui, até em respeito ao pessoal que já está aguardando. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live promovida pela Radar, Gestão para Advogados, nesse nosso projeto chamado Profissão Controller Jurídico. Nós estamos convidando pessoas muito especiais para participarem conosco aqui. Realmente quem está à frente da gestão jurídica aí no Brasil, atuando na prática. Muitos deles aqui são membros do nosso Clube VIP de Controllers Jurídicos. Quem tiver interesse em participar, recomendo que busque aí fazer parte do nosso Clube VIP de Controllers Jurídicos, né? E também teremos
no dia 12 de abril, já vão aí reservando a agenda, uma live extremamente especial com o Felipe Kitzmann, que é o autor desse livro aqui, ó, pessoal. Provisionamento de processos judiciais e administrativos, um tema que é crucial para a gestão jurídica, que faz parte da controladoria jurídica e tudo mais, né? Então tá aqui já para vocês fazerem reserva de agenda, dia 12 de abril, às 19 horas, live super especial com o Felipe Kitzmann. Tá legal? Ele vai falar direto dos Estados Unidos conosco. Então não percam, porque vai ser muito legal, vai dar para tirar várias dúvidas também com ele. Nós vamos fazer um bate-bola de dúvidas também, que vai ser muito legal, tá bom? Olha lá o Alexandre falando, tema importantíssimo, né? Isso aí. Bom, então hoje a gente está aqui já com a Camila, que eu quero apresentar para vocês. A Camila, ela faz parte do nosso Clube VIP de Controlers Jurídicos, é advogada, formada desde 2010 e está cursando um MBA de gestão de escritórios de advocacia. Quer dizer, está realmente buscando se especializar cada vez mais nessa área, né? Vamos lembrar, eu sempre bato muito nessa tecla, controller tem que estudar, controller tem que se aperfeiçoar, porque é uma área muito desafiadora e nova ainda, né? E a Camila, ela é controller lá no Cruz Campos Lobo Advogados, de Salvador, na Bahia. Olha que legal, né? Então, realmente muito legal a participação da Camila hoje aqui. Eles têm algo que não é tão comum nos escritórios, que é um software próprio. Então, isso também é interessante ela trazer esse viés para nós, né? Do software próprio, de outras funcionalidades que eles podem estar buscando, desejando, né? Enfim, nós vamos trocar bastante ideias sobre isso daí, tá bem? Enquanto isso, a gente vai tentar continuar tentando reconectar com a Janile, mas creio que é um problema de conexão mesmo da internet lá. Camila, então seja muito bem-vinda, né? Obrigada, boa noite. Boa noite. Deixa eu então te perguntar justamente isso, tá? Vocês têm aí um software próprio no escritório. Como que você vê isso? E quais são hoje, independente do software que vocês têm ou não, mas quais são as funcionalidades que você acredita que um software precisa ter para trazer boas soluções na gestão da controladoria? Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada, Samantha, pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Bom, então, como você já esclareceu, a gente tem um software que foi feito meio que de modelo para a gente, né? Ele foi programado para que a gente pudesse gerir de formas específicas determinados processos, né? Então, isso é bom, porque ele é muito maleável, né? Ele se adapta muito fácil a algumas questões. Eu posso acrescentar campos, diminuir campos, ele é muito fácil, né, de mexer. Então, isso ajuda muito, tá? Mas tem algumas coisas, por exemplo, que a gente não tem, porque ele não é tão atualizado, né? A gente não tem input de publicação, os relatórios gerenciais não são tão efetivos, o financeiro poderia ser melhor. Então, tem algumas automatizações que a gente não consegue puxar dele, apesar dele ter uma forma mais maleável no preenchimento dele. Mas, assim, algumas coisas ainda a gente sente muito falta, né? Se eu fosse fazer um parâmetro aqui, o que a gente tem hoje, que a gente gostaria de continuar e o que a gente gostaria de ter a mais no outro sistema, por exemplo. Né? O input de publicação, por exemplo, eu faço manualmente, a gente faz manualmente ainda, tá? Diário oficial, input dentro do sistema, tá? Aí corre o risco de contagem de prazo, preenchimento de agenda, né? Isso gera um risco, né? Mas, por exemplo, na questão de gerar relatórios, a gente tem relatórios de auditoria, né? Então, os relatórios de auditoria tem muita requisição específica de cada empresa. Então, a gente consegue gerar relatórios do jeito que a gente quer. Assim, na forma que a gente quer. Muito personalizados. Personalizados, exatamente. A gente consegue gerar relatórios personalizados
né, pela demanda do cliente. O cliente demanda, a gente consegue gerar justamente porque o sistema, a gente tem acesso a ele de forma geral. A gente consegue mexer aqui, alterar campos, acrescentar, mudar o nome, Excel, PDF, então a gente consegue usar isso de forma bem fácil. Mas aí vem a questão do risco, né, que é o input de publicação, que eu acho que é uma ferramenta hoje em dia que é imprescindível, né? Porque com o risco da contagem do prazo, que não vem o input automático, aí tem a questão da gestão financeira também, preenchimento automático de processo, tá, gente? Isso também eu sinto falta, né? Apesar do sistema, a gente tem que fazer esse preenchimento do processo, mas ele não capta o processo direto dos tribunais, né? A capa, né? Digamos assim, ele não puxa isso ainda. Não faz Né? um Então, cadastro semiautomático, digamos assim. exatamente. Não faz o cadastro semiautomático, né? Então, a gente tem que botar a mão na massa mesmo e preencher na mão, né? Mas, assim, de qualquer forma, a utilização de um sistema e a gente conseguir centralizar todo o escritório em um sistema só já é muito válido. Né? Porque quando a gente vai implantar a controladoria, normalmente a gente chega no ambiente que não tem, né? Cada um usa o sistema da forma que quer, cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada núcleo. Então, quando a gente chega para centralizar isso, mesmo o sistema deixando a desejar algumas coisas, já é muito importante, né? Porque aí todo mundo consegue trabalhar de forma unificada, né? E priorizar o sistema e não priorizar controle paralelo, né? Que é muito importante também. Exato. Deixa eu fazer aí eu... Pode continuar. Não, eu ia dizer só isso mesmo, que essa questão do controle paralelo é um risco, né? E que quando a gente chega para implantar no escritório que não tem e para implantar uma controladoria, a gente pega muito isso, né? O controle paralelo, o controle de cada advogado. Porque eu faço meu controle assim, porque eu faço meu controle dessa forma, eu uso Excel, eu uso agenda, né? E isso não cabe mais, né? Então, assim, por mais que o sistema não atenda 100% às suas necessidades, só de você conseguir centralizar as informações no sistema já é uma forma muito boa de automatizar o trabalho, né? Verdade. Vocês sabem que não existe assim uma, digamos, medição oficial ainda dentro do segmento jurídico, tá? Mas como há em outros segmentos, nós podemos afirmar que o fato de a gente unificar toda a gestão, alimentação, agendamento, controle e, se possível, comunicação dentro de um só sistema, reduz em pelo menos 25% o nosso tempo de atividades. Então, gera uma produtividade, né? Muito maior. É muito realmente relevante fazer esse tipo de projeto interno para unificar o máximo de atividades no sistema. Ótimo. Deixa eu dar um oi, então, aqui, porque a Janine conseguiu chegar. Que bom! Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Era o meu celular que não estava entrando ali, aí eu peguei outro. Às vezes acontece sim. Eu só vou comentar um pouquinho do que a Camila falou para não perder o raciocínio. Janine, eu já vou te apresentar e te fazer uma pergunta aí. Tá bem. Então, olha só, pessoal, de tudo isso que a Camila nos falou, olhem que interessante, né? Primeiro, a ideia de, sim, precisamos ter um software de gestão jurídica. Acho que isso já é pacífico, né? Ainda mais aqui, o público que a gente está conversando, creio que a gente já virou essa página. Agora, ter um software de gestão jurídica, para quê? Quer dizer, eu tenho que saber que a minha busca por um software de gestão jurídica tem que ser na linha de encará-lo como um ERP, como um software completo que vai fazer toda, ou, claro, quase toda a nossa gestão. Tudo, nenhum faz, tá? Mas, pelo menos, vai abranger, né, o core business, a atividade principal, ou seja, toda a controladoria, todo o setor técnico jurídico tem que ser, né, geridos por esse sistema e, de preferência, o financeiro também, no caso do escritório de advocacia, o financeiro também é muito importante estar ali no sistema, tá? Então, primeiro é isso. Eu preciso ter um software. Eu preciso ter um software que unifique
as minhas atividades e me dê, portanto, o que eu falei para vocês, pelo menos 25% a mais de produtividade. Isso é muito significativo. Não é só produtividade. Segurança, controle, qualidade da informação, tudo aquilo que a gente deseja, né? Então, a gente tem aí uma série de objetivos e vantagens fazendo esse tipo de implantação. Mas aí, vou ter o meu software próprio ou vou comprar um aí do mercado, que a gente chama software de prateleira, né? Não há nenhum empecilho em termos do nosso próprio sistema. Contudo, é muito desafiador esse projeto, tá? Porque implica em altos custos, muitas vezes demora e também exige uma constante atualização. Não é uma mera atualização ali do sistema, da linguagem do sistema, que também precisa ser feita, mas é atualização em relação às funcionalidades, como a Camila falou, né? De repente, o software ele fica desatualizado porque ele não tem as funcionalidades que os novos softwares do mercado têm. Então, para a gente ter tudo isso funcionando muito bem, geralmente cabe no bolso de escritórios grandes, gigantes, departamentos jurídicos de empresas grandes, gigantes, e não na grande maioria aí que são os pequenos e médios, tá? Por isso que a gente pondera tudo isso para vocês, né? Além do trabalho em si, né? De ter o seu próprio sistema, gerir isso em termos de atualização e tal. Agora, via de regra, então, seria a ideia de ir buscar um software no mercado, um software de prateleira. Com esse olhar. Quer dizer, será que esse software realmente vai fazer o máximo de atividades por mim? Ele vai conseguir gerir a agenda dos nossos colaboradores? Ele vai conseguir gerir todos os serviços contenciosos e consultivos? Ele vai conseguir gerar a informação que eu preciso, o relatório que eu preciso? Ele vai conseguir fazer o meu financeiro? Né? E aí as novas necessidades que vão surgindo cada vez mais nos escritórios, uma funcionalidade de CRM, que é aquele comercial, né? Para você já ir registrando desde o contato com um possível novo cliente, fazendo todo o funil de vendas. Então tem uma série de situações aí, como funcionalidades mais simples, mas que a Camila citou, importar publicação automaticamente, fazer capturas de sites de tribunais, puxar dados da capa do processo para o cadastro semiautomático, e etc, etc, etc. Tá? Lembrando sempre que não há um software ideal, que nenhum é nota 10 e que a gente vai encontrar aquele que se adequa e sempre melhora as nossas necessidades, tá? Mas é muito legal, né? A gente ouvir a experiência de alguém que tem o software próprio. Se mais alguém tiver aqui dos nossos participantes da live, se mais alguém tiver software próprio e quiser comentar também a respeito dos benefícios, vantagens, desvantagens, fiquem à vontade. Depois nós vamos abrir para pergunta no final, viu? Então, quem está chegando aí agora, boa noite. Estamos falando sobre a profissão de controller jurídico e suas peculiaridades e, ao final, abriremos para perguntas aí do nosso público todo que está acompanhando. Vamos, então, aí agora à apresentação da Jamile. Bom, a Jamile, ela se chama, nome completo, Jamile Palha. Ela é bacharel em Direito, controller desde 2016, no escritório Freitas, Meleu e Loreto Advogados Associados, em Dom Pedrito, que é interior do Rio Grande do Sul, tá? Isso. E aí eles atuam lá em várias áreas, principalmente com pessoa física, né? E a Jamile também está se especializando na área de processo civil e recursos, que é outra área que nós devemos sempre nos atualizar, né? Então já fica a dica aí para quem é controller jurídico e, por exemplo, não é recente, ou seja, não pegou na faculdade o novo CPC, de fazer uma especialização no novo CPC, porque nós temos que ser craques aí, claro, em processo civil, que é a base de tudo. Certo, pessoal? Lá no escritório da Jamile, eles têm o Integra do Promad. O Integra, às vezes ele é conhecido como Promad, às vezes ele é conhecido como Integra. O nome do software é Integra, tá? Mas muitas vezes falam Promad porque Promad é uma sigla do Programa de Modernização da Advocacia, que foi um programa que o Integra lançou e fez um convênio com a OAB
E daí foi onde o sistema ficou muito conhecido como Promad, porque o nome do programa era Promad, tá? Mas o nome do sistema é Integra, tá bom? E aí, eu queria já aproveitar e perguntar para a Janine. Janine, me fala, como que é ser controller em um escritório pequeno, né? Em uma controladoria que você não tem tantos braços assim, e que talvez você também tenha que assumir, às vezes, algumas outras funções que nem são, né, específicas de controladoria. Conta um pouquinho para nós aí da tua experiência. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? E assim, ó, Samantha, pra gente ali foi assim um desafio, né? Quando eu entrei, quando contrataram, foi justamente quando a gente entrou com essa implementação da controladoria jurídica. Então, assim, ó, achei importante vir aqui falar que a controladoria é essencial tanto no escritório grande, mas ela também é muito essencial nos escritórios pequenos, porque ela fez assim, ó, ela nos deu um ritmo de trabalho, né? Ela nos proporciona deixar os advogados mais livres para trabalhar só na técnica e a gente dá todo aquele suporte a eles. Então, isso foi uma coisa muito importante. Aqui mesmo, eu acredito que não tenha outro escritório com controladoria ainda, porque o nosso escritório é pequeno, né, comparado com os escritórios dos colegas aí que trabalham em grandes ou em estatais ou em departamentos jurídicos. O nosso escritório são 5 sócios, mais 2 advogadas que trabalham exclusivamente ali dentro e mais 2, 3 parceiros que trabalham externamente. Então, assim, é pequeno comparado com os outros. Mas a gente foi necessário colocar isso para ter uma organização, porque cada um, como a colega disse, cada um trabalhava de um jeito, agendava os seus prazos, aí aquilo virava uma bagunça, às vezes, né, iam lá, pegavam um processo, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem os processos físicos, né? Muito Então, processo físico aí, né? Eu ia falar sobre isso. Aqui na nossa cidade, inclusive, eles começaram o processo eletrônico começou em novembro de 2019. Então a gente tem muito processo que ainda corre. Principalmente esses mais antigos, tipo ações de massa, como poupança, algumas outras ações, corre ainda no físico. Então foi necessário para ter um controle da entrada, da saída, para ter uma organização, principalmente assim, onde devolver o processo físico, às vezes não tinha como comprovar. Se ele ia competição, tranquilo. Aí quando ele não ia, às vezes o fórum, ocorria um equívoco, perdi o processo. Como é que tu ia comprovar que tu tinha entregue o processo? Aí teve uma época que a gente colocava assim a folha de rosto do processo ou uma petição, né, dizendo, está indo sem manifestação nenhuma. Aí começaram a reclamar, não, olha, mas cada vez que vocês mandam com isso, a gente tem que fazer conclusão. Então, o que a gente criou? A gente criou algumas regrinhas, tipo, quando entrega um processo, entrega com uma folha que vai ali toda a numeração dizendo se está indo competição, se está indo sem, e o serventuário lá do fórum assina. Então, isso foi assim, ó, uma coisinha básica, pequena, que resolveu o problema de, se por acaso uma perda de autos, a gente comprovar que entregou, né? Então, tem várias coisinhas assim ó, que foi muito bom para a gente manter um fluxo assim funcionando de forma adequada, né? Dos advogados trazerem os processos, entregarem os processos, movimentarem tudo, agilizar os prazos com antecedência. A regrinha, né, do D-1, assim, para a gente foi essencial, porque como aqui é tudo próximo, não, deixa para entregar aí às 6 horas, aí saiu lá correndo, né? Ou vamos protocolar em cima do horário, ou então assim, ó, era muito rápido, muita confusão, às vezes, né? Saía na corrida. Então, a controladoria foi essencial, assim, para impor a rotina, né? A gente teve, claro, muita resistência por parte de alguns que não estavam, né, habituados, que já tinham todo o seu sistema de trabalhar sozinhos. Mas, com o tempo, a gente vai tendo ter jogo de cintura e eles vão se adaptando, né? Você vai dando argumentos para eles de como facilita, né, trabalhar com a controladoria. E só dessa forma, com os argumentos e tendo muito esse jogo de cintura, eles acabam aderindo e daí tudo flui melhor, né? Então, assim, o principal ponto da controladoria é a organização, né? Isso é em qualquer cidade, não só numa grande como numa pequena. Para a gente foi, assim, fundamental para eles poderem expandir e começar a trabalhar com processos de outras cidades, de outros estados. Então, isso foi, assim, ó, muito importante. E até para a gente fazer esse controle, né? O nosso sistema, o nosso software de gestão, ele permite que a gente restrinja
por exemplo, os advogados que hoje não trabalham exclusivamente para o escritório, mas que ainda têm processos, ainda tem essa parceria com a gente pode filtrar ali e permitir o acesso deles somente àqueles processos, né? Então, isso foi uma coisa muito interessante, assim, ó, que eles não são mais exclusivos nossos, não precisam ter acesso a todos os processos, mas eles podem seguir trabalhando no deles e manter essa parceria, né, esse vínculo que às vezes é necessário, né? Somente assim, a gente tem um advogado que trabalha em outra cidade, né, que é parceiro lá, e em seguida nos atende, então ele tem acesso aos processos em que ele trabalha. Então, assim, ó, tem várias coisinhas assim que só com a controladoria. E aqui mesmo a gente, como a controladoria, ela tem outras funções, né? Como eu estava explicando antes para a Samantha, nós implementamos assim um sistema, a gente melhorou a questão do marketing do escritório. E daí ele está saindo também pela controladoria, né? Então a gente tem a menina que me auxilia ali, né? A assessora do controller. Ela faz toda essa parte, né, do marketing e passa a parte técnica para o advogado corrigir para ver, né, se está tudo correto. E então isso também sai por ali. Então a gente não controla só assim, só prazos, só fluxo de entrega, de saída. Não faz só a parte assim, o assessoramento técnico, né, de pedir certidões e todas essas funções normais de uma controladoria. Mas a gente também agregou outras funções por ser possível, né? É um escritório menor, é possível, sobra tempo, né, o espaço para isso, então a gente consegue dar qualidade no atendimento ao cliente, principalmente porque aqui a gente tem muitos clientes assim, mais idosos, né? A gente trabalha em uma cidade do interior, então, por exemplo, esses de poupança, clientes de poupança, tem clientes idosos que eles trabalham tranquilamente, assim, com WhatsApp, né, com todas as redes sociais. Mas, assim, tem outros que não sabem nem mexer no celular. Então, a gente tem que direcionar para eles uma outra forma de atendimento. Tipo, mandar um cartãozinho de Natal físico, né? Manda uma correspondência, coisas assim, que aqui é tudo muito interior, todo mundo se conhece. Então, eles gostam desse tipo de atendimento. Então, para a gente, a controladoria facilitou também. Para o advogado não precisar ficar toda hora, né, intermediando essa relação com o cliente, a gente também proporciona isso. Então, foi assim, excelente. Que legal. Então, ó, que coisa legal aí do que a Janile está nos falando, né? Aquele mito que muitos têm que controladoria não serve para escritório pequeno, né? Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Já houve casos de escritórios que tinham assim 70, 80 processos ou clientes e já tinham controladoria, né? E colhendo os frutos disso, medindo o resultado, vendo realmente como estava sendo vantajoso ter controladoria. Então, realmente, controladoria serve aí para todos os portes e áreas e tudo mais. Então, muito interessante essa visão. E essa possibilidade da controladoria atuar também, né, com algumas outras atividades, havendo tempo, eu sempre falo, né, a gente tem que desempenhar o nosso papel. Estando o nosso papel bem feito, sendo bem desempenhado, podemos auxiliar em outras coisas. E aí, gente, eu queria fazer um gancho aqui de um tema que a gente vai trazer especificamente numa live, tá? Mas que eu quero já trazer o assunto. É o seguinte, vocês têm ouvido falar do tal do Legal Operations ou Legal Ops? Então, qual que é a ideia do Legal Operations? A ideia do Legal Operations é um pouco diferente da controladoria. Não é exatamente a controladoria, é uma ideia mais abrangente. A ideia do Legal Operations é assim, separar o jurídico do que não é propriamente jurídico, então isso é a mesma coisa, né? O mesmo fundamento da controladoria. Mas no Legal Operations, no caso de um escritório de advocacia, o Legal Operator, muitas vezes também chamado de Legal Administrator, ele fica responsável por todo o administrativo financeiro e a controladoria jurídica. Ou seja, todo o suporte à atividade principal. Então, ele é o grande gestor, né, das áreas de suporte do escritório.
Não quer dizer com isso que, a depender do porte do escritório, não possa ter um controller, quer dizer, toda a estrutura que a gente já está acostumado à controladoria. Controller, assistente, equipe de controladoria. Lá no administrativo pode ter o responsável do administrativo financeiro, gestor, gerente, o nome que vocês queiram dar, administrativo financeiro, e toda a equipe. E pode estar subdividido entre administrativo e financeiro ou não, não importa. Então, podem ter seus próprios gestores as áreas, mas acima existe o tal do Legal Operator ou Legal Administrator fazendo a Legal Ops. Então, é interessante porque essa pessoa, se houver uma pessoa para, digamos, unificar ou ter uma visão sistêmica sobre a gestão, tanto do administrativo financeiro como da controladoria, é claro que essa pessoa vai ter um viés muito mais colaborativo, ela vai conseguir, né, enxergar de uma maneira muito mais sistêmica o escritório e, portanto, colaborar para os resultados, né? Enfim, contribuir para a estratégia e tudo mais. Então, eu vejo assim, se por um lado a gente pode pensar que esse legal operator ele vai ter muito mais aderência num escritório médio para grande, gigante, em que haja as próprias estruturas do administrativo financeiro e da controladoria com seus gestores. Nós também podemos nos atrever a pensar nesse grande legal operator no caso oposto de um micro escritório. Eu só penso aqui, convicção minha, tá? Tanto teórica como prática, que pensar no legal operator em escritórios pequenos e médios, não sei se encaixa muito. Até porque, na realidade, quem acaba fazendo um papel de legal operator é o próprio sócio, os sócios. Né? Então, só tô aqui, não existe certo e errado, não existe pode ou não pode. Nós estamos trazendo aqui ideias, elucubrações para vocês também refletirem, pensarem, né? Trazerem isso para a realidade de vocês, porque é um dos temas do momento. Vocês sabem que eu faço parte do Conselho Consultivo da FENALO, que é a nossa Feira Nacional Jurídica, né? Vai ocorrer esse ano, como ocorre todo ano, em outubro. Esse ano vai ser do dia 21 a 23 de outubro, se não me engano. 20 a 22 de outubro. E foi feita uma pesquisa entre os participantes da última edição sobre os temas que estão mais em voga. E o tema do Legal Operators veio com tudo. Claro que a gente está falando muitas vezes de uma pesquisa feita justamente com base em São Paulo, em médios e grandes escritórios, mas é interessante porque eu acho que todos devem conhecer essa realidade e pensar aí na possibilidade, né, de talvez implementar isso ou algo parecido no seu escritório, tá? Mas, como eu falei, eu quero trazer uma live só sobre esse assunto. Na verdade, talvez faça sobre esse assunto e trazer um ou outro a mais com essas novas terminologias aí, diferenciar compliance de conformidade, entender onde se encaixa a LGPD, fazer umas conversas aí bem atuais com vocês, tá bom? Mas é interessante porque essa visão que a Janile nos traz do escritório pequeno é a de o quê, gente? 90% dos escritórios do Brasil? Né? E aí a controladoria, de repente, pode assumir um papel aí de dar um suporte no marketing ou, às vezes, até em outras atividades, né? Então, interessante. Muito legal, Janile, essa tua experiência. Deixa eu voltar aqui para a Camila. Lembrando aqui, pessoal, para quem está nos acompanhando agora, né? Que a Camila é lá de Salvador, na Bahia, né? Escritório lá de Salvador. E que eles têm, né, um software próprio, né? Eles têm um software próprio, interessante, né? Essa situação. Então, vamos lá, Camila. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês atuam aí na região do Nordeste, muitas vezes em mais de um estado.
com mais de um site de processo eletrônico, alguns que têm publicação, outros que não têm. Quer dizer, como que vocês fazem para ter uma gestão efetiva, tendo em vista todas essas multiplicidades e diferenças? Conta para nós. Bom, então, pessoal, o que acontece? A gente tem algumas demandas aqui que são no Norte e Nordeste, né? Então, a gente teve que se adaptar, né? Por conta da lei dos processos eletrônicos, né? Agora, os estados, os tribunais de justiça, eles não são obrigados mais a publicar no Diário Oficial, né? Eles podem, quem é advogado e quem acessa o PJE, né? Você sabe que é via expediente, ou seja, o advogado tem que ir lá, processo a processo, olhar se abriu o expediente lá, se abriu o prazo, e a partir daí contar o prazo. Então, o que acontece? Nos estados do Norte e do Nordeste tem sistemas próprios. O Sergipe, por exemplo. O Sergipe tem uma numeração própria deles. Eles têm a numeração do CNJ, né, a numeração padrão lá, do código numérico, mas eles trabalham com numeração própria. Eles têm uma numeração que é só deles, que só eles usam. E aí, como é que a gente monitora isso, né? Como é que a gente verifica isso? Por exemplo, o Pará, o sistema de processos físicos do Pará se chama Libra. Né? Então, são sistemas totalmente aleatórios e que a gente teve que se adaptar para receber esses processos. Né? Então, o que a gente fez aqui? A gente tentou se cobrir, se acobertar de todos os lados para não perder nada, né? Para não perder prazo e para não perder nenhum desses processos ou processos vinculados a ele, processos incidentais. Então, hoje em dia, a gente tem alguns tipos de monitoramento. Tá? A gente tem um monitoramento comum do Diário Oficial, que pode ser via termo, né? Como vocês sabem, ou pode ser via o nome do advogado, o AB ou o escritório. Né? Então, a gente tem um sistema comum de Diário Oficial, a gente pesca por aí, né, as publicações. E como eu sou uma pessoa muito inconformada com as coisas, não é possível que não tenha uma forma de a gente monitorar expediente. Né? Como é que a gente como é que não tem como? Não tem como hoje em dia entrar em uma base de 5, 6 mil processos e conferir expediente dos processos eletrônicos, dos estados que não publicam, por exemplo. Tem estados que optaram em não publicar em Diário Oficial. E aí, como é que a gente faz essa busca? Né? Então, o que a gente descobriu? Que tem alguns sistemas de recortes que eles buscam movimentações de processo. Tá? Eles não buscam publicações, né? No que é publicado é diferente do que é da movimentação comum. É como se fosse um push, né, que você recebe, mas o sistema do recorte que pesca, né? Por exemplo, o processo físico, por exemplo, saiu da caixa A para a caixa B. Ele vai me mandar um alerta informando, esse processo aqui sofreu alguma movimentação. Eu não sei o que é, você tem que entrar para ver. Assim, não é o ideal ainda, né? Porque a gente não tem todo o conteúdo, né? Por exemplo, um despacho, a gente não tem o conteúdo do despacho, a gente vai ter que abrir para ver. Mas, de qualquer forma, a gente está monitorando se houve ou não alguma movimentação naquele processo e a gente vai entrando só naqueles que sofreram movimentação, porque tem processo que está parado há 10 anos, né? 5 anos, que é um prazo razoável de processo, né? Então, a gente conseguiu essa forma de monitoramento, né? Então, a gente passa uma base para eles com os números do processo. Aqui eu chamo de monitoramento via número do processo. Né? Eu quebrei aqui em 2 partes. Eu fiz publicação, é uma coisa, tá? A gente vai considerar publicação o que publica efetivamente no diário. E movimentação são essa pesca, né, que o sistema de recorte consegue fazer para a gente, que não é publicação. Né? Então, a gente lança dessa forma. A gente lança como movimentação do processo. Né? Isso nos estados que não publicam, porque o estado que publica não tem risco nenhum, porque já vai sair no Diário Oficial. Né? E fora isso, a gente ainda tem o push, né? Mas como o push não é algo que a gente pode confiar 100%, né? Porque os tribunais emitem pushes totalmente aleatórios. Às vezes surge um push que não era que não tinha nada ali. Tinha um despacho no push, mas que efetivamente, quando a gente vai lá no processo, não tem nada. Então, exato. Então, o sistema gera pushes totalmente aleatórios, então a gente não queria ficar apoiado nisso, né? No push dos tribunais, né? Para não correr o risco, né? De ser uma movimentação inadequada do próprio sistema, né? E aí, o que a gente faz aqui? Como essa movimentação, para os estados que publicam, ela não gera um prazo, efetivamente. Ela só vai gerar quando publicar. Mas a gente, para fins de controle, a gente usa ela como ponto de partida de contagem do prazo. Entendi. A gente faz o D-10.
A gente usa a movimentação como ponto de partida para que não ocorra nenhum risco de simplesmente o tribunal deixar de publicar. Porque já aconteceu do tribunal aqui publicar e depois de 1 mês, 2 meses, ele deixar de publicar. Né? Principalmente no norte, ainda é muito aleatório para a gente, né? Aqui na Bahia a gente tem uma segurança muito grande, porque aqui a gente publica, a gente tem push, a gente tem movimentação. Então aqui é um terreno que a gente conhece, né? Mas lá no norte, no Pará, né, Rondônia, Roraima, tudo isso a gente não conhece, e os sistemas lá deles são muito únicos, né? Tem um sistema que chama Tucujus, entendeu? Que é um sistema bem específico deles. Então a gente fica com medo desse monitoramento via push, porque a gente não sabe o que vem de lá. Então, de uma forma ou de outra, a gente buscou essa forma, né, de pescar, e a gente leva em consideração a data da movimentação nesses sistemas que são desconhecidos para a gente não eventualmente não ocorrer nenhuma perda de prazo. Sim, legal, ótima ideia. É isso aí, né? Quer dizer, como a Camila bem falou, cabecinha de controller tem que ser inconformada, né? E sempre obstinada rumo às alternativas para fazer a coisa acontecer. E vamos lembrar que também, claro, fazer a coisa acontecer de forma segura. Então, tudo isso, né? A ideia de ter mais de um fornecedor de publicação, de buscar o andamento do processo em mais de uma fonte, de ter push, mas de repente também ter essa outra funcionalidade que ela mencionou, ou algum robô, enfim, ou algum fornecedor de movimentação. É exatamente por aí. Exatamente por aí. Cada escritório, cada departamento jurídico vai ter a sua realidade. E nós, como controllers, vamos buscar, né, a forma mais efetiva de fazer a gestão jurídica desse escritório ou departamento jurídico. Parabéns, isso mesmo. Eu quero abrir para perguntas, eu quero que o pessoal nos pergunte, que daí a gente pode falar mais. Então, quem quiser fazer pergunta, vai se preparando aí, pode ir redigindo aí a pergunta para nós. Eu quero, enquanto isso, mandar um beijo para Maria Fernanda, que comentou aqui, que me admira muito, que fez um curso meu em 2019 em Goiânia e que depois desse curso aprimorou a plataforma que ela já tinha desenvolvido para gestão de correspondentes. Imagina que bom que você pôde aproveitar dessa forma, Maria Fernanda. Um grande beijo para você. Continue nos seguindo aí nas redes. E é muito interessante porque você, como correspondente, pode enxergar a oportunidade de atuar de uma maneira cada vez mais proativa em relação, né, aos escritórios que te contratam. E nessa linha pode desenvolver formas de entender cada vez mais essas carteiras, esses processos, essas diligências que chegam para você e opinar, sugerir, né, alguma coisa para esses outros escritórios. Pense sobre isso. Depois vamos conversar, porque eu tenho umas ideias boas aqui. Mas, enfim, muita gente aqui dando opinião. O Alexandre falou que a controladoria em escritórios pequenos é uma boa estratégia para o escritório crescer. Claro, crescer e crescer com segurança, com qualidade. A Stephanie falou que muito interessante que essa área toda de legal operations e tudo que a gente falou tem chamado a atenção, né? A Kathleen também falou que a controladoria em escritórios pequenos é um grande diferencial, porque são poucos os que têm, ou pelo menos poucos os que têm de uma forma profissional, né, Janile? Você não falou aí que na região de vocês é um dos únicos escritórios que tem controladoria? Acredito que aqui na nossa cidade, a gente mora, é uma cidade que tem 40 mil habitantes no máximo, né? Então, que eu saiba que dos escritórios é o único. Tá vendo? Isso mesmo. E vamos entender, sem preconceito nenhum, hein, gente? Que esses municípios pequenos, como é o caso ali do município da Janille, no Rio Grande do Sul, não são limitante para o crescimento do escritório. Para vocês terem uma ideia, essa semana eu atendi um cliente novo de consultoria nosso aqui da Radar, que quer fazer o planejamento estratégico do escritório e reposicionar o escritório no mercado. Algo que é essencial agora diante dessas mudanças todas que nós estamos tendo no mundo, né? Não é só no Brasil, nem só no segmento jurídico. E você veja, um escritório que está antenado
com as tendências mundiais de mercado e tal, e querendo se reinventar, e estão numa cidade que tem 27 mil habitantes. Só que eles conseguem abranger o mercado de toda a região, eles conseguem ter clientes, né, que extrapolam os limites do município, do estado, inclusive. Então, hoje em dia, né, principalmente com o processo eletrônico, cada vez mais a gente vai tendo essa oportunidade de atuar nacionalmente, sem barreiras. Né, pessoal? Temos que pensar nisso aí também, como acontece com o escritório da Camila, que não atua só em Salvador, nem só na Bahia, mas atua para vários estados do Nordeste e do Norte. Isso aí, isso mesmo, né? Então, essa que é a ideia. E quer queira, quer não, né? Também é interessante pensar nisso, porque às vezes, claro que você vai ter uma ligação, um relacionamento mais próximo com alguém que é da tua cidade ou do teu estado, mas por vezes não, pode abranger toda uma região, mais de uma região, por que não? Né? Também tem isso também. Deixa eu ver aqui as perguntas para poder comentar, até para a gente também respeitar nosso horáriozinho aí, que só temos mais 12 minutos, né? Então vamos lá. A Stephanie falou, olha, boa noite, Samantha. O controller necessariamente precisa atuar em um único escritório ou ele pode atender mais de um escritório? Olha que pergunta interessante da Stephanie. A Stephanie, com esta pergunta, está nos trazendo uma tendência que eu venho preconizando, gente, há mais de 10 anos. Registre-se lá na última paginazinha dos meus cursos ou palestras, quando eu falo das tendências, eu sempre digo terceirização do suporte. Stephanie, não só a controladoria, como o administrativo financeiro do escritório pode ser terceirizado. A terceirização tem o nome em inglês. Eu não gosto de ficar usando os termos em inglês, mas é que muita gente ouve e daí fica com dúvida. Por isso que eu trago. Talvez vocês tenham ouvido falar muito recentemente sobre outsourcing. Então, source é origem. Né? Out é fora. Então, é buscar fora aquele serviço. Terceirizar, né? Então, tem sido, sim, uma tendência a terceirizar o administrativo financeiro e a controladoria. Portanto, é claro que será, ou já está começando a ser, uma possibilidade que um controller atue para mais de um escritório. Claro, por que não? Evidentemente, com muitos cuidados, com uma organização duplicada, triplicada, com muita disciplina, com uma série de regras, fluxos e procedimentos pré-estabelecidos, rotinas pré-estabelecidas. Ou seja, se já é desafiador ser controle de um, imagine de 2 ou 3 ou mais, tá? Mas é possível, tá bom? Então eu deixo aí para vocês pensarem sobre isso, né? Também, o Matheus falou, a controladoria vai além do controle de prazos. Isso mesmo, Matheus. Muitas pessoas ainda se equivocam a falar de controladoria por causa do nome, né? Ligar só à tarefa de controller do prazo. Controle de prazo é uma das tarefas que está dentro de uma função, que é a de suporte ao setor técnico, e a controladoria tem 4 funções. Dentro dessas 4 funções, ela tem dezenas de atividades ou tarefas, tá? Então, realmente, a controladoria, ela pode ter, né, um escopo muito amplo, um escopo que perpassa a questão do suporte ao setor técnico, que vai além, que faz uma espécie de uma administração do software de gestão, então toda a tecnologia TI ligada a isso, que faz a parte de conformidade, de gestão da qualidade, conferindo se está todo mundo cumprindo as regras e procedimentos e lançando eventualmente não conformidades, e fazendo uma função muito importante, que é a de análise de resultados, gerar relatórios e indicadores de desempenho. O fato é o que, pessoal? Infelizmente, a maioria das controladorias faz a parte de suporte. E às vezes nem toda a parte de suporte. E não faz as outras 3 funções, tá? Não é por mal. É porque realmente é difícil. Ninguém disse que era fácil. São 4 funções grandes, com dezenas de tarefas. E às vezes a gente começa mesmo por aquilo que é o mais evidente, que é o suporte. Mas eu deixo aqui para todos vocês a provocação e o convite de sermos cada vez
controllers que conseguem dar conta de todo o seu escopo, de todas as suas funções e que vão além, sempre antenados com essas tendências, tá? Relatório de auditoria também, os KPIs, né? A gente está iniciando isso aqui, né? A gente já fez aqui a primeira apresentação de KPIs, né? Dos índices de trabalho aqui do escritório, né? Via tarefas, né? Do sistema e via timesheet, né? Que é uma ferramenta bacana. Se você parametrizar, foi o que a gente fez aqui, a gente usa um timesheet parametrizado no nosso sistema, né? A gente usa os mesmos dados que a gente põe no sistema, a gente consegue colocar lá no timesheet e aí a gente consegue puxar um relatório a partir daí, né? Perfeito. Isso entra na função que a gente chama de análise de resultado, função de inteligência jurídica. O nome que vocês queiram dar, pouco importa também o nome da função, mas só para vocês entenderem que abrange tudo isso, relatórios para clientes, relatórios internos, e aí entra auditoria, né? Desempenho, entra relatórios de auditoria, né? Então, tudo isso que a Camila está falando. A Jamile quer fazer uma observação? Fala. Queria, com relação àquilo que a colega falou, das notas, das publicações, o nosso software de gestão, ele tem como puxar, paga um valor adicional e ele puxa as publicações, porque nós também trabalhamos em outros estados. Nós temos processos no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. Então, a gente também precisa ter acesso, né, a esses outros sistemas. Então, ele tem uma forma que tu paga e ele puxa. Só que, como ela disse, assim, ele não puxa apenas as notas de expediente ou só as publicações de prazo. Ele começou a puxar todas as movimentações. Então, tu protocola uma petição lá, ele te avisava. E eu, pessoalmente, achei isso confuso. Eu pedi para desabilitar essa parte e deixar só o nosso sistema do Rio Grande do Sul mesmo. E o demais a gente acompanha abrindo diariamente. E a gente pediu assim, para que tudo que for protocolado, né? Tudo a gente protocola e a gente já subestabelece para a senha do advogado sócio titular da sociedade. Um deles, a gente nomeou um para ter todas as notas obrigatoriamente no nome dele. Sai no nome dos outros também, mas neste obrigatoriamente tem que sair. Então ficou mais fácil, porque daí a gente entra com a senha dele e faz essa dupla checagem, não só do que vem por nota de expediente, mas pelas publicações também nos próprios tribunais, né? Mas daí tem que entrar em todos os sistemas. Porque eu já achei meio confuso isso de puxar toda a movimentação, porque assim, eu minava de movimentação, né? Então, eu pessoalmente perdia muito tempo olhando. Acho melhor puxar só as publicações só de prazo mesmo. O que a gente faz às vezes, pelo menos eu fazia enquanto controller e recomendo isso para alguns clientes. Claro que depende muito da situação, né? Caso a caso, isso aí a gente tem que analisar. Mas fazer aquela ideia de classificar os processos entre comuns, especiais, estratégicos, com os critérios de valor estimado, né? Até X, de X a Y, acima de Y, baixa, média e alta complexidade técnica e atraindo lá para ser classificado como estratégico alguns casos mais sensíveis, independente do valor estimado e da complexidade técnica. Às vezes o próprio cliente ele informa pra gente qual é, né? Isso aqui também. A gente tem para ele, né? O cliente já informa pra gente, esse processo aqui é estratégico porque ele passou de X o valor da causa, né? Então, para ele é estratégico, nós tem que ser também, né? Exato. Então, o que acontece? Talvez daí isso também possa ser um balizador, ou seja, dá um trabalhão ficar vendo todas as movimentações, mas talvez dos processos estratégicos eu vá ver todas as movimentações, sim, né? Mas talvez não dos demais, pelo menos não dos comuns, né? Então, essa ideia da gente poder segmentar a nossa carteira, sabe? Separar o joio do trigo na nossa carteira, ter uma visão mais estratégica da nossa carteira, nos conduz, né, a critérios muito mais eficazes de gestão. Então, esse exemplo que a Janile deu é muito aplicável nesse sentido, né? Deixa eu continuar aqui, que tem mais umas perguntinhas. Eu achei muito interessante a provocação do Alexandre. Ele colocou assim, ó, seria interessante a existência de um código de ética de controladoria? Olha, eu acho muito legal, eu acho que poderia ter um código de ética, eu acho que poderia ter, assim, melhores práticas, sabe? Eu acho que tem muita coisa a ser explorada em termos de controladoria. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu tô ficando velha. Eu tô buscando vocês que são aí a nova geração, que são os controllers que são na ativa, na linha de frente.
Eu estou sentindo falta, né, de mais livros sobre controladoria no Brasil. Eu sinto que há muita coisa boa para nós fazermos e desenvolvermos. Sem dúvida nenhuma, tá, gente? Sempre com experiência, com fundamento. Não vai sair falando de controladoria sem conhecimento por aí ou sem experiência, que não dá também. Aí a gente não deixa, porque a gente quer de controladoria, a gente faz questão de qualidade, né? Mas é isso, pessoal, né? Muitas coisas interessantes a serem exploradas, até mesmo a própria CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que nós temos que criar de controle jurídico, né? Para que nos casos de contratação CLT a gente possa ser registrado como controle jurídico, né? Tem de controle financeiro, a gente quer a de controle jurídico. Então tem muita coisa a ser feita. Um trabalho que eu penso também de uma espécie de um lobby para unificar custas e judiciais como um todo, né? Você pensa em custas todas, custo, depósito cursal, preparos, todas as custas. Eu acho que tem muita coisa a ser feita, sim. Mas também tem muita novidade por vir esse ano. Eu vou trazer uma novidade para vocês, mas não posso falar. Ainda não posso falar, porque tem umas novidades para acontecer. E tudo esse ano. Se preparem, porque é o ano da gente usar também da nossa criatividade para fazer as coisas acontecerem. Mas sem dúvida, vamos colocar a controladoria aí cada vez mais dentro de um padrão ético e melhores práticas, Alexandre. Com certeza. A Stephanie falou: sou advogada há 11 anos, estou iniciando a pesquisa dessa área de controladoria. Por onde começo? Tem algum livro ou material para que eu veja se é realmente por essa área que eu quero migrar? Olha, Stephanie, tem bastante livro sobre gestão jurídica no Brasil. Sobre controladoria jurídica especificamente, tem o meu, só por enquanto. Eu estou escrevendo o segundo, espero lançar ainda ou no final desse ano ou no início do outro. Tem o Manual da Gestão para Advogados, volume 1 e 2, que fala também de controladoria e que a gente vai lançar o terceiro volume esse ano. E tem alguns outros livros que não são só de controladoria, mas abrangem o tema, falam sobre o tema. E eu recomendo que você pesquise aí livros de gestão legal ou livros de gestão jurídica. E tem cursos, né? Tem cursos de curta duração, 3 horas, tem cursos de longa duração, de média duração, 15 horas. E tem aí MBAs que você pode fazer, além de um curso que a gente está lançando, que esse eu já posso falar porque a gente já está aí na reta final, que é uma especialização específica para controles jurídicos. Aí vai ser muito interessante porque a gente vai fazer uma especialização profissional, teórica e prática, só para quem quer ser controller ou assistente de controladoria, enfim, atuar especificamente dentro da carreira de controladoria, tá bom? E vai ser online. Então, o Brasil todo vai poder fazer. Super legal, depois eu vou trazer para vocês mais detalhes sobre isso, tá bom, Stephanie? Bom, gente, acho que foram aqui as perguntas, né? A gente já está terminando o nosso horário. Eu quero, de novo, então, agradecer aí a presença da Camila e da Janile. Muito obrigada por vocês enriquecerem a nossa live. Parabéns, porque muitas vezes a gente não tem prática de fazer live, mas vocês deram a cara para bater e vieram fazer. Que seja a primeira de várias, né? Que a gente possa fazer outras lives aí em conjunto, ou vocês mesmas fazerem outras. E também agradecer, porque tanto Camila como Janile fazem parte do nosso Clube VIP de Controles Jurídicos e lá a gente troca muita informação. Então, a troca é muito rica e é o que a gente está fazendo aqui, trocando, né? Então, muito legal. A Bárbara está elogiando a nossa live, todo mundo elogiando aqui, né? Que bom. A Ariana perguntou, para esse curso precisa ser advogado? Não vai precisar. Não vai precisar. Pois eu conto. Quem não for advogado vai ter que fazer um módulo, recomendaremos um módulo opcional para noções de direito e termos técnicos, tá? Mas não vai precisar ser advogado, tá bom? Bom, gente, então, olha, vamos finalizando por aqui. Querem finalizar falando alguma coisa? Fica à vontade. Camila, quer falar alguma coisinha? Na verdade, eu ia só fazer uma sugestão, que inclusive eu fiz no MBA, né, quando eu me inscrevi, que é o seguinte, para que a gente que tá cursando o MBA, a gente possa... Esse MBA que eu tô fazendo é da Faculdade Baiana aqui, né, Faculdade Baiana de Direito, então que a gente possa, por exemplo, fazer parte da carga horária do MBA, passar um pouquinho desse conhecimento de gestão no curso de Direito.
Porque Claro. a gente sai da faculdade de Direito sem saber nada, como é que funciona uma empresa, como é que funciona um escritório, como, né, como é que emite uma nota, a gente não sabe, a gente não sabe usar o Excel, a gente não sabe nada, a gente sai de lá, né, com o Verdade. técnico, né? Então, assim, foi uma sugestão que eu fiz lá no curso para que faça parte da carga horária que a gente possa apresentar, né, ou dar aulas com relação à gestão, para que seja uma matéria opcional, optativa, né, que a gente chama, Claro. e Uhum. que isso vai agregar muito no currículo, né, e de quem quer sair da faculdade direcionado para o escritório de advocacia, porque vai chegar já entendendo o que acontece, o que se passa, né, como é que funciona, como é que é a rotina, porque Perfeito. não deixa de ser uma empresa, né? Então a Perfeito. gente tem que encarar dessa forma. Aí fica a minha. Eu sugeri isso aqui, e se alguém tiver mais fazendo também, quiser fazendo MBA, quiser sugerir também, eu sugeri lá para nossa carga horária, para acrescentar, né, para o pessoal da faculdade aqui. Eu já, eu já, Gostaria eu, eu já dei aula e já fiz palestras em algumas faculdades que já tem como módulo optativo, lá em sede de habilitação específica, no final do Uhum, curso, essa parte de gestão jurídica. Então, já tem algumas com essa iniciativa, mas eu isso. tenho certeza do que você está falando, até porque assim, eu penso que isso deveria ser parte, inclusive, da carga obrigatória do curso de Direito, noções sobre gestão jurídica, Isso. né? Porque ter independente da carreira que você vai seguir, você vai precisar conhecer algo de gestão, seja para tua autogestão, seja para gestão de Com equipes, o que certeza. for, né? Muito Com legal. certeza. Janine, já quer... Ah, só uma coisa, deixa eu só gostaria. fazer uma observação. Não sei se você sabe, Camila, mas eu fui convidada para dar aula nesse MBA aí, da Baiana. Que Eu já tô ótimo! Eu já tô lá, Muito eu já tô legal. lá. Eu acho que é maio ou junho aí a primeira turma que eu vou participar. Então nós Que vamos bacana. fazer no MBA da Baiana Com também, vamos falar certeza. de Nos controladoria. encontraremos. Diga, Jamile. Eu tenho duas coisas que eu gostaria que acontecesse, né? Uma é que tivesse um software de gestão no mercado que puxasse as publicações de todos os tribunais de todos os estados, né, do Brasil. Que acho que isso ia facilitar para a gente assim há muito. Ia ser o top do que poderia acontecer, né? E outra coisa, assim, já uma coisa mais prática, até de repente nesse curso da controladoria que que a Samantha vai fazer, essa especialização que vão disponibilizar aí no mercado, quem sabe assim, se tivesse uma possibilidade, ou até no nosso grupo ali, da gente conhecer as controladorias dos colegas. Eu acho que se eles permitissem, se os advogados, se os sócios permitissem, que a gente conhecesse para poder muita coisa a gente aprende ali na prática, né? Tem pequenos detalhezinhos assim que tu não se dá conta, porque a gente lê muita coisa teórica, né? E falta muito a prática. Eu acho que isso é o assim, o essencial. Excelente, excelente. Na nossa grade dessa especialização que a gente está criando, vai ter um módulo final prático que vai possibilitar que a pessoa faça um estágio em escritórios que já possuem controladoria. Então, nós pensamos nisso, porque realmente a gente sabe que muita teoria, numa área que é tão prática como a controladoria jurídica, não pode ser só teórico, né? O curso já vai ter um viés bem prático em si, né? No dia a dia, de lidar com os principais sistemas, conhecer na prática os principais sistemas, etc. Mas realmente participar, assim, visitando outros escritórios, é interessante. Isso Quando a mesmo. gente recebe aqui um advogado novo, um advogado júnior, né, que é o primeiro trabalho, né, ele nunca acessou o PJE, nunca acessou um outro sistema, então a gente tem que passar por isso, né, para poder. Então isso aí é muito importante, né? Pois é, então. Bom, Então, pessoal, tá. eu quero só, por fim, relembrar, então, dia 12 de abril, ó, nossa próxima live, com o Felipe Kitzmann, autor deste livro, Provisionamento de Processos Judiciais e Administrativos. Dia 12 de abril, às 19 horas, tá? Neste mesmo Instagram para vocês. Então, espero vocês. Creio que vai ser muito interessante e nós vamos também abrir para perguntas aí de quem estiver participando. Obrigada a todos, obrigada Camila, obrigada Tá, e até obrigada. a próxima. Até o MBA, é Até o verdade. MBA, até.
Tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada.